nas selvas do sul do México. A inteligência artificial acaba de... Terminei de analisar algo que intrigou arqueólogos por mais de 150 anos, usando tecnologia de ponta, fotogrametria e digitalização. LAR, tecnologia combinada com rede neural. Reconhecimento de padrões pesquisadores mapeou cada detalhe microscópico de cabeças colossais de robôs misteriosos. O que a EA encontrou nessas varreduras deixou a comunidade científica atônita. Silêncio. As feições, as marcas da ferramenta, o matemático. Em termos de proporções, nada disso corresponde ao que me falaram sobre a Mesoamérica, escultura. E o que é ainda mais? O que é perturbador é o que a máquina faz. Algoritmos de aprendizagem descobertos, ocultos em as medições precisas destes. Monumentos impossíveis. Mas estamos conseguindo. À nossa frente. Deixe-me mostrar exatamente o que esses exames revelaram. E por que a verdade sobre o robô? Cabeças são muito mais assustadoras do que qualquer outra pessoa. Imaginado. Durante décadas, uma pergunta tem consumido tudo. Arqueólogos mais do que qualquer outro. Como? Fez o Almec que, segundo consta, não tinha. Ferramentas de metal veículos, com rodas proibidos e nada. Animais de carga conseguiram talhar e transportar pedras com peso de até 50 toneladas, em distâncias de mais de 100 quilômetros através de selva densa e pântanos. Estas são não apenas rochas grandes. Estas são cabeças de retrato, esculpidas, com precisão, com traços faciais complexos detalhados, tucadas e proporções que sugerem uma compreensão sofisticada de anatomia humana. O maior deles tem 3 metros de altura e pesa aproximadamente 50 toneladas esculpidas a partir de um único bloco de Bahia. Sal. Para colocar isso em perspectiva, estas esculturas foram criadas por volta de 1500 a 1000 a.C., o que significa que eles têm mais de 3.000 anos. Antigas. Elas são anteriores à civilização maia, por séculos. Eles foram esculpidos durante o que os arqueólogos chamam de Mimec, auge da civilização. Uma civilização que não deixaram registros escritos, nenhuma evidência de metalurgia avançada e nenhuma clareza. Explicação de como eles conseguiram o que vemos. As cabeças são encontradas em vários locais. Locais em toda a região da costa do Golfo de México, incluindo San Lorenzo, Levanta, Trissapites e outros. Cada local é separados por distâncias significativas. E eis o que torna isso impossível. O basalto de onde essas cabeças são esculpidas não existe em nenhum desses locais. A fonte mais próxima são as montanhas de Tux, a mais de 100 quilômetros de distância, através de um terreno que, ainda hoje, é difícil de atravessar. A versão oficial sempre foi a seguinte. O tema era a mãe da Mesoamérica, cultura, a primeira civilização complexa na região. Eles extraíram enormes quantidades de pedra. Blocos de basalto do seam smoking. Transportavam-nas usando rolos de toras. Trabalho humano ao longo de rios e por terra. Rotas e então as esculpiu em cabeças de retrato, representando seus réguas. Elas alcançaram a precisão e arte através de anos de trabalho paciente, com ferramentas de pedra. E eles fizeram tudo isso por volta de 1200 a.C. Mas eis o que escultores e engenheiros perceberam imediatamente, mesmo com diamantes modernos, ferramentas com ponta e equipamentos elétricos, esculpindo um bloco de basalto de 50 toneladas em um retrato humano preciso seria extraordinariamente desafiador. O basalto é um dos vulcões mais duros. Rochas. Elas desgastam rapidamente as ferramentas de aço. Sem metal mais duro que o cobre. Sem ferramentas elétricas. E nem mesmo a roda alcançando a precisão. Detalhes encontrados nessas cabeças parecem fisicamente impossível. Então, quando novo, as descobertas surgiram em 2024, alegando que revelar não apenas como essas cabeças eram esculpido, mas há evidências que sugerem que eles podem nem representar seres humanos. O mundo arqueológico realizou sua respiração. A descoberta foi fruto de uma equipe conjunta de pesquisadores mexicanos e americanos, que conduziu a pesquisa digital mais abrangente. O levantamento mais extenso já realizado sobre as cabeças dos Mex, utilizando digitalização, a laser 3D de alta resolução,
Fotogrammetria de múltiplos ângulos e análise de superfície aprimorada por E.A. Illes criou gêmeos digitais completos de 17, cabeças colossais capturando cada detalhe, até frações de milímetro. Eles não escaneou apenas os rostos famosos em Venta e San Lorenzo, mas menos importante, exemplos conhecidos, fragmentos e até mesmo alguns, cabeças que permanecem parcialmente enterradas. Mas o que chamou a atenção de todos foi o que eles fizeram em seguida. Eles alimentaram cada varredura, cada medição, cada traço facial em detalhes avançados. Redes neurais treinadas em reconhecimento facial, reconhecimento, análise anatômica e padrão. Detecção. O que são algoritmos de visão computacional? Ondas de choque detectadas foram enviadas através de a equipe. Sob microscópio, análise e face tridimensional. Reconstrução AI. Aí identificou algo que havia passado despercebido por mais de um século de estudos arqueológicos. Estes cabeças não representam variações do mesmo grupo étnico. Eles representam em, pelo menos, 3 completamente distintas, populações com diferentes cranianos, estruturas, proporções faciais e características anatômicas. O primeiro grupo mostra características faciais, consistente com os povos indígenas mesoamericanos, populações. Narizes largos, lábios carnudos. Rostos arredondados. Isso corresponde ao que esperaríamos de autorretratos mecânicos. Nada incomum ali. Mas o segundo grupo mostra algo completamente diferente. Vários cabeças exibem características faciais, A, classificadas como não mesoamericanas, incluindo as proporções cranianas, altura da ponte nasal e ângulos faciais, que não correspondem a nenhum indígena conhecido. População americana passada, ou presente. Doutora Anne Cyphers, da UN. E uma dos pesquisadores principais afirmaram que o análise facial por é detectada anomalias estatísticas na estrutura óssea e relações proporcionais que caem fora dos parâmetros esperados para populações mesoamericanas. As medidas não são apenas ligeiramente diferentes, eles são categoricamente distinto, mostrando características. Algoritmo associado a populações de regiões geográficas completamente diferentes. Regiões A e comparou esses perfis faciais com bancos de dados contendo milhares de crânios, medições de populações em todo o mundo. Algumas das cabeças mostraram maior força, corresponde às populações africanas. Outros apresentaram características consistentes com a cultura polinésia, ou até mesmo ancestralidade mediterrânea. Essa não é uma observação nova. Pesquisadores observaram características de origem africana, características em alguns cabeçotes mecânicos, desde que foram descobertos pela primeira vez em década de 1860. Mas sempre foi rejeitado como coincidência estilização artística ou pensamento ilusório de teóricos marginais. Agora, pela primeira vez, nós temos análise objetiva de E.A. confirmando que, sim, essas cabeças realmente mostram características anatômicas de diferentes populações. Mas espere o que a IA descobriu no terceiro. O grupo pode ser o mais desconcertante. Redes neurais detectadas. Algo que desafia o convencional. Compreensão total. Pelo menos 4 dos... As cabeças apresentam proporções cranianas que não correspondem a nenhuma população humana conhecida, vivos ou extintos. Nós somos falando sobre medidas do crânio facial, ângulos e relações proporcionais, que estão fora do alcance humano. Variação. A IA sinalizou essas cabeças como anomalias anatômicas. Rostos que, à primeira vista, parecem humanos, mas mostram diferenças proporcionais sutis, que sugerem extremos artísticos, licença ou representação de algo. Isso não era exatamente humano como nós. Entenda. O crânio frontal total. As proporções estão erradas. O posicionamento de características faciais em relação ao tamanho do crânio não corresponde aos padrões humanos. As proporções entre as características olhos e nariz e boca e queixo mostram relações matemáticas que não ocorrem na anatomia humana real. Alguns pesquisadores sugerem que essas imagens são simplesmente retratos estilizados, interpretações artísticas, em vez de representações realistas. Mas eis o que torna essa explicação problemática. As outras cabeças exibem um realismo anatômico preciso. A IA confirmou que as cabeças normais reproduzem as proporções faciais humanas com notável exatidão.
Por que os mesmos escultores abandonariam repentinamente o realismo apenas em relação a certas cabeças? A análise por IA foi mais aprofundada. Quando as redes neurais examinaram as marcas de ferramentas e as técnicas de entalhe em diferentes cabeças, descobriram algo surpreendente. Nem todas as cabeças foram esculpidas usando os mesmos métodos. As marcas de ferramentas confirmadas em várias cabeças correspondem ao que esperaríamos da tecnologia da Idade da Pedra. Marcas de percussão de martelos, de pedra. Marcas de abrasão, de ferramentas abrasivas. Evidências de picoteamento e alisamento cuidadosos. Mas outras cabeças mostram algo diferente. A IA detectou evidências de acabamentos de superfície extraordinariamente lisos em áreas que seriam extremamente difíceis de alcançar apenas com abrasão. Estamos falando de curvas perfeitamente suaves em superfícies no interior de reentrâncias esculpidas. Áreas onde não seria possível obter a alavancagem ou o acesso necessários para uma desbaste eficaz com ferramentas de pedra. Algumas superfícies mostram o que parece ser uma remoção uniforme de material a uma profundidade consistente, como se a pedra tivesse sido cortada em vez de desbastada. Mas cortar basalto requer ferramentas mais duras do que o próprio basalto. Supostamente, o local continha apenas pedra, madeira, osso, e possivelmente cobre nenhum dos quais seria capaz de cortar basalto com eficácia. A análise química de algumas superfícies revelou algo ainda mais perturbador: evidências microscópicas de alteração térmica. A estrutura cristalina do basalto mostra alterações consistentes com a exposição a calor extremo, temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Isso levou alguns pesquisadores a proporem que os escultores usavam calor para amolecer ou fraturar a pedra antes de esculpir, mas atingir e controlar tais temperaturas em 1200 a.C. Parece impossível sem metalurgia avançada e fontes de combustível que não deixam vestígios arqueológicos. A análise de IA também revelou algo que aprofunda ainda mais o mistério. Quando redes neurais mapearam as proporções exatas de cada cabeça, as relações entre altura e largura das feições faciais, em diferentes seções, encontraram relações matemáticas que não deveriam existir na Mesoamérica de 1200 a.C. As múltiplas cabeças incorporam o que é conhecido como a proporção áurea, a proporção de 1618. Que aparece em toda a natureza e na arte avançada. A detectou essa proporção na relação entre a altura e a largura da cabeça no espaçamento das feições faciais e nas proporções dos adornos de cabeça. Mas a proporção áurea não foi formalmente descrita na matemática ocidental até a Grécia Antiga, e não há registro de que as culturas mesoamericanas compreendessem esse princípio. No entanto, aqui está ela incrustada na pedra há mais de 3.000 anos. Mais perturbador ainda, a descobriu que cabeças de diferentes sítios arqueológicos, separados por mais de 100 quilômetros, apresentam proporções matemáticas quase idênticas. A rede neural detectou que a proporção entre as características faciais e o tamanho total da cabeça varia em menos de 2% entre as cabeças de San Lorenzo Leventa e Tres Zapotes. Esse nível de consistência sugere que os escultores estavam trabalhando a partir de medidas ou modelos padronizados. Mas como manter padrões tão precisos em diferentes oficinas, separadas por dias de viagem em terrenos de selva? Como comunicar proporções exatas sem linguagem escrita ou sistemas de medição? O algoritmo calculou que a probabilidade dessa consistência ocorrer por acaso é inferior a 1 em 100.000. Alguém estava aplicando padrões compartilhando conhecimento, garantindo que cabeças esculpidas em locais diferentes com décadas de diferença correspondessem a especificações precisas. Mas talvez as descobertas mais chocantes da IA tenham surgido quando ela analisou como essas pedras enormes poderiam ter sido transportadas das pedreiras até seus locais finais. A origem do basalto, nas montanhas Tux, foi confirmada por meio de análises químicas. As pedras definitivamente vieram de lá. Eis o que a EA revelou e que os observadores humanos não haviam percebido. O percurso de Tux até locais como San Lorenzo atravessa um terreno que torna o transporte pelos métodos propostos praticamente impossível. O computador executou milhares de simulações, modelando diferentes cenários de transporte.
Utilizando os métodos tradicionalmente propostos, como rolos de toras, cordas e milhares de pessoas puxando as simulações, mostraram taxas de falha catastróficas. Mover uma pedra de 50 toneladas através de uma selva densa com rolos de toras exige um terreno relativamente plano e estável. No entanto, o terreno inclui encostas íngremes, travessias de rios e áreas pantanosas onde os rolos afundariam. A inteligência artificial calculou que tentar transportar essas pedras usando tecnologia da Idade do Bronze teria 94% de probabilidade de a pedra ficar presa, afundar em solo macio ou rolar descontroladamente pelas encostas. Operadores de máquinas pesadas modernas afirmam que mover 50 toneladas por terrenos de selva exigiria veículos especializados, estradas construídas e planejamento cuidadoso. No entanto, querem que acreditemos que pessoas fizeram isso com ferramentas da Idade da Pedra e força muscular. E aqui está o que torna isso ainda mais impossível. As digitalizações tridimensionais não mostram danos causados pelo transporte lascas, resultantes do impacto com obstáculos, fraturas por tensão ou sinais de reparo onde ocorreram danos. Essas cabeças esculpidas, com precisão com seus traços faciais intrincados, sobreviveram a uma jornada que deveria tê-las destruído. Diversas cabeças mostram evidências de terem sido deliberadamente enterradas em algum momento da antiguidade e, posteriormente, escavadas e reerguidas. A IA detectou diferenças nos padrões de intemperismo entre as superfícies expostas e as enterradas. Mas eis o que é preocupante. As seções enterradas apresentam menos intemperismo do que o esperado para sua suposta idade. O basalto sofre intemperismo de maneira previsível, com base no clima e no tempo. As redes neurais analisaram padrões de erosão microscópica, lixiviação de minerais e degradação da superfície. Os dados sugerem que algumas cabeças podem ter passado um tempo significativo protegidas das intempéries, seja enterradas ou abrigadas, antes de serem expostas em suas posições atuais. Isso levanta uma possibilidade perturbadora. E se essas cabeças não tivessem sido criadas pelos Mech? E se os Olmi as tivessem descoberto, já esculpidas, enterrado-as para proteção ou por motivos religiosos, e posteriormente as reerguido em locais cerimoniais? Isso explicaria a existência de cabeças com diferentes características anatômicas nos mesmos locais. Elas não foram todas esculpidas pela mesma cultura. Foram coletadas de diferentes fontes monumentos de povos desconhecidos mais antigos, que os Mech incorporaram à sua própria paisagem cerimonial. A análise de EA não se limitou às cabeças em si. Quando os pesquisadores alimentaram as redes neurais com varreduras LAR dos sítios onde as cabeças foram encontradas, os algoritmos detectaram algo que estava escondido sob a selva há milênios. Existem estruturas enterradas nesses sítios que são anteriores à construção mecânica conhecida. A IA detectou pelo menos 73 estruturas enterradas somente em San Lorenzo, fundações, plataformas e câmaras sob a arqueologia visível. O radar de penetração no solo confirmou que muitas dessas estruturas são artificiais e não formações naturais. Quando os algoritmos de aprendizado de máquina analisaram essas estruturas enterradas em relação à localização das cabeças colossais, encontraram padrões perturbadores. As cabeças não estão posicionadas aleatoriamente. Elas estão localizadas em pontos específicos que se alinham com estruturas subterrâneas. É como se as cabeças tivessem sido colocadas para marcar locais acima de câmaras ou fundações enterradas. Isso levanta questões aterradoras. O que existe sob esses locais? Para que serviam as estruturas subterrâneas? E por que as cabeças foram posicionadas especificamente para marcar suas localizações? Algumas das estruturas enterradas apresentam técnicas de construção que não correspondem aos métodos construtivos conhecidos. A inteligência artificial detectou blocos de pedra cortados com precisão em algumas estruturas subterrâneas. Blocos que exibem a mesma precisão impossível que vemos nas próprias cabeças. O governo peruano tem se mostrado relutante em autorizar escavações extensivas, mas amostras preliminares de núcleos de algumas estruturas enterradas forneceram datações por radiocarbono problemáticas. Algumas amostras datam de 1500 a.C. a 1200 a.C., coincidindo com a cronologia convencional da civilização mecânica. Mas outras amostras de camadas mais profundas datam de 2000 a.C.,
ou até antes, antecedendo em séculos o suposto surgimento da civilização mecânica. A inteligência artificial conseguiu distinguir diferentes estágios de desgaste nas cabeças com base em análises microscópicas da superfície. O que foi descoberto contradiz completamente a cronologia convencional. As cabeças não datam todas do mesmo período. As redes neurais analisaram padrões de deposição mineral, perfis de erosão e degradação da superfície. Os dados sugerem que as cabeças foram esculpidas ao longo de um período de pelo menos 500 anos, possivelmente mais. Algumas cabeças apresentam desgaste compatível com mais de 3.000 anos de exposição. Outras mostram um desgaste significativamente menor, sugerindo que são mais recentes, ou que estiveram protegidas das intempéries durante grande parte de sua existência. Mas eis o que é verdadeiramente perturbador: as cabeças esculpidas. Com maior precisão, com as proporções mais sofisticadas e os acabamentos de superfície mais lisos, apresentam o maior desgaste. As cabeças mais grosseiras, com entalhes mais rústicos e menor precisão anatômica, apresentam menos desgaste. Este é o padrão de degradação que continuamos a observar em sítios arqueológicos antigos em todo o mundo. Os melhores trabalhos vieram primeiro. As tentativas posteriores mostraram uma queda na habilidade, não inovação e aprimoramento ao longo do tempo, mas a árdua manutenção de técnicas que estavam se perdendo. É como se as primeiras cabeças tivessem sido esculpidas por mestres com conhecimento avançado e ferramentas sofisticadas. Com a perda desse conhecimento, escultores posteriores tentaram copiá-las usando métodos mais rudimentares, criando cabeças semelhantes, mas sem a precisão e o requinte artístico das originais. Antes de nos aprofundarmos demais nesse assunto, precisamos abordar os céticos. Para cada anomalia detectada por EA, há um arqueólogo tradicional pronto para oferecer explicações convencionais. Primeiro, problema: as diferentes características faciais. Pesquisadores renomados argumentam que a IA está detectando variações artísticas, não etnias diferentes. Escultores antigos frequentemente exageravam ou estilizavam traços. Características que alguns descrevem como africanas ou não mesoamericanas podem ser simplesmente escolhas artísticas e não evidências de contato com outras populações. O Dr. Richard Dill, um renomado especialista em mecânica, tem argumentado consistentemente que todas as cabeças representam mesoamericanos nativos. Variações naturais nas características faciais estão sendo interpretadas como raças diferentes por pessoas predispostas a enxergar tais diferenças. Segundo problema: as marcas de ferramentas e a precisão. Os céticos apontam que o polimento paciente com ferramentas de pedra pode resultar em uma suavidade notável. Arqueólogos experimentais demonstraram que obsidiana e outras pedras duras podem ser usadas para esculpir sal marinho com tempo e habilidade suficientes. As evidências térmicas podem ser explicadas pela exposição das cabeças ao fogo, seja por incêndios acidentais na selva ou por queimadas deliberadas durante ocupações posteriores dos sítios. Danos causados pelo calor não comprovam metalurgia avançada. Terceiro problema: a proporção áurea. Pesquisadores renomados afirmam que isso é viés de confirmação. Se você procurar por proporções matemáticas em qualquer escultura, você as encontrará. Proporções que se aproximam da proporção áurea podem surgir naturalmente de designs esteticamente agradáveis, sem que o escultor compreenda a matemática subjacente. Quarto problema: os padrões de intemperismo. A exposição diferenciada ao sol, à chuva e à vegetação pode causar taxas de intemperismo drasticamente diferentes, mesmo em pedras da mesma idade e no mesmo local. Diferenças no desgaste não indicam necessariamente idades diferentes. Todos esses são pontos válidos. A interpretação predominante de que os Mechs esculpiram essas cabeças por volta de 1200 a 900 a.C. Usando ferramentas de pedra representando seus governantes em vários estilos artísticos, permanece o consenso. Mas eis o que a interpretação predominante tem dificuldade em explicar: o transporte de pedras de 50 toneladas por um terreno intransitável sem danos. As marcas de ferramentas, que parecem cortes em vez de desbaste. A precisão anatômica, que reproduz perfeitamente as proporções humanas em algumas cabeças, enquanto apresenta proporções impossíveis em outras. A consistência matemática entre as cabeças de diferentes sítios arqueológicos. E as estruturas enterradas, que
que são anteriores ao suposto surgimento da civilização mecânica. E talvez o mais revelador seja porque os Memesh investiriam tanto esforço em criar retratos de seus governantes, mostrando diferentes características raciais. Se esses são governantes totalmente Memek, por que alguns parecem tão diferentes dos outros? Por que os escultores esculpiriam deliberadamente alguns governantes com traços africanos e outros com traços polinésios, se todos os envolvidos fossem indígenas mesoamericanos? Não posso afirmar qual interpretação está correta, mas isso demonstra que as evidências físicas são mais complexas e misteriosas do que a simples história que temos contado. Há algo que torna tudo ainda mais perturbador. A inteligência artificial detectou padrões no posicionamento das cabeças, que sugerem alinhamentos astronômicos. Quando redes neurais mapearam as posições precisas das cabeças em locais como Levanta e analisaram suas orientações, descobriram que certas cabeças se alinham com as posições do nascer e do pôr do sol nos solstícios. Outros alinhamentos marcam as posições dos equinócios. A probabilidade desses alinhamentos ocorrerem por acaso é menor que 1 em 10 mil. Alguém posicionou deliberadamente esses monumentos maciços para marcar eventos celestes. Rastrear solstícios e equinócios requer observação astronômica sistemática ao longo de anos. Requer compreensão da mecânica celeste. Requer a capacidade de prever onde o Sol nascerá ou se porá em épocas específicas do ano, e posicionar os monumentos de acordo. Como as pessoas em 1200 a.C., sem registros escritos ou notação matemática, conseguiram isso a menos que tenham herdado conhecimento astronômico de uma cultura anterior, uma cultura sofisticada o suficiente para estudar o céu sistematicamente e incorporar esse conhecimento em monumentos de pedra. A IA detectou algo mais que causa arrepios nos pesquisadores, que entendem suas implicações. Quando as redes neurais analisaram as características faciais de todas as cabeças, procurando por semelhanças familiares ou indivíduos repetidos, elas encontraram algo inesperado. Nenhuma das cabeças parece representar a mesma pessoa. Cada uma é única, mas várias delas apresentam características que a EA classificou como relacionadas. Elas compartilham estruturas ósseas, semelhantes relações proporcionais, e traços faciais que sugerem uma conexão genética. Se esses retratos representam governantes de diferentes gerações, seria de se esperar semelhanças familiares, especialmente se o poder fosse hereditário. E de fato vemos isso em alguns casos. Mas também vemos cabeças com características faciais completamente distintas nos mesmos sítios arqueológicos, supostamente da mesma época. Isso sugere que ou o poder não era hereditário, ou que diferentes grupos étnicos governavam simultaneamente. Ou, o que é mais perturbador, que algumas cabeças não representam governantes. E se algumas dessas cabeças forem retratos de deuses espíritos ou seres da mitologia? E se as cabeças, com proporções anatômicas impossíveis, nunca tivessem a intenção de representar humanos? E se elas tentassem retratar algo diferente? Algo que parecia quase humano, mas não era exatamente. A mitologia mesoamericana antiga está repleta de histórias de deuses que vieram do céu ou do mar que ensinaram a civilização aos humanos, que se pareciam com humanos, mas eram fundamentalmente diferentes. Os maias tinham Cuculán. Os astecas tinham Custelcawad. Ambos são descritos como seres barbudos e de pele clara que trouxeram conhecimento. O tema da cultura mãe teria sido a fonte dessas mitologias posteriores. E se algumas dessas cabeças forem tentativas de preservar a memória desses seres? E se as cabeças, com proporções não humanas, forem representações dos mestres ou deuses descritos nas tradições orais? IA não consegue responder a essas perguntas, mas pode nos mostrar que algumas cabeças realmente apresentam características anatômicas que não correspondem aos padrões humanos e que essas cabeças frequentemente exibem as técnicas de entalhe mais sofisticadas e o maior desgaste, sugerindo que podem ser as mais antigas. As tradições orais locais no México sempre afirmaram que as cabeças Mech representam os antigos seres que vieram antes que ensinaram os ancestrais que eram diferentes dos humanos comuns. Durante séculos, os acadêmicos descartaram essas histórias como mitos. Mas agora, as evidências da Ish e Imasoa sugerem que essas tradições podem preservar informações históricas reais. As evidências físicas, as diferentes características faciais, as proporções impossíveis, as técnicas avançadas de entalhe
e os alinhamentos astronômicos corroboram exatamente o que as lendas afirmam. Nem todos esses são retratos de governantes humanos. Alguns representam algo mais. Pense no que isso significa. Estamos sendo convidados a reconsiderar não apenas as origens das cabeças Mech, mas toda a nossa compreensão da civilização mesoamericana primitiva. Se algumas cabeças representam populações não mesoamericanas, isso implica contato transoceânico, antes de Colombo, contato que a arqueologia convencional insiste que não ocorreu. Se algumas cabeças exibem proporções impossíveis, intencionalmente, isso sugere que os mesoamericanos estavam tentando representar seres que não correspondiam à anatomia humana, seres de sua mitologia, que eles consideravam reais o suficiente para esculpir em pedra. Há algo ainda mais perturbador. Mal exploramos o que jaz sob a terra nesses sítios. Lidar apresenta estruturas enterradas, mas preocupações com a preservação e questões políticas impediram escavações extensivas. O que existe lá embaixo? Há inscrições ou textos que possam explicar o que as cabeças representam. Há artefatos que possam comprovar contato com outras culturas. Há vestígios que possam nos dizer quem construiu as estruturas subterrâneas. O governo mexicano é cauteloso quanto às escavações. Esses sítios são sagrados para muitos povos indígenas. São importantes atrações turísticas e as escavações destroem o contexto. Mas a cada ano, a tecnologia de escaneamento melhora. O que os escaneamentos futuros revelarão? Que padrões a IA detectará em dados que ainda não coletamos. Mas talvez a implicação mais perturbadora da análise diga respeito à própria civilização dos memes. Por muito tempo, os consideramos a primeira sociedade complexa da Mesoamérica, os inventores da civilização na região, os construtores dos primeiros monumentos. No entanto, as cabeças analisadas com precisão de IA contam uma história diferente. Eles não eram necessariamente os construtores originais. Podem ter herdado monumentos, conhecimento e tradições de algo anterior, uma cultura sofisticada o suficiente para trabalhar a pedra com precisão impossível para entender astronomia e manter padrões em vastas distâncias. Se isso for verdade, o que aconteceu com essa cultura antiga? De onde veio seu conhecimento? Por que desapareceu? E o mais perturbador, o que mais eles construíram, que ainda atribuímos às civilizações posteriores. A análise de IA de 2024 nos forneceu mais dados do que nunca, mas não resolveu o mistério. Pelo contrário, o aprofundou. Cada padrão detectado pela IPA-ASAM-I levanta novas questões. Cada impossibilidade que documentamos faz com que as explicações convencionais pareçam menos adequadas. O que você acha? Estaríamos diante de autorretratos mecânicos esculpidos por volta de 1200 a.C., usando tecnologia da Idade da Pedra? Ou será que estamos diante de algo mais antigo, mais complexo? Monumentos criados por ou representando pessoas que não deveriam existir no registro arqueológico. Isso não é especulação. Trata-se de pedra real, características faciais reais, medidas reais, tudo documentado com a tecnologia de análise mais avançada disponível. As diferentes características anatômicas foram confirmadas por IA. As proporções impossíveis foram sinalizadas como não humanas. As relações matemáticas foram encontradas embutidas nas esculturas. Os alinhamentos astronômicos marcam eventos celestes. As marcas de ferramentas não correspondem às técnicas conhecidas da Idade da Pedra. E apesar da nossa IA, das nossas digitalizações tridimensionais e dos nossos algoritmos de reconhecimento facial, ainda não conseguimos explicar o que essas cabeças realmente representam ou como foram criadas com a tecnologia supostamente disponível há 3.000 anos. Talvez porque nem todas tenham sido criadas há 3.000 anos. Talvez porque algumas representem pessoas ou seres que nunca deveriam ter existido no México Antigo. Talvez porque os Olmec herdaram e mantiveram monumentos que não construíram, preservando memórias de povos ou entidades anteriores que consideravam importantes o suficiente para esculpir em pedra de 50 toneladas. Talvez a verdade seja realmente chocante. Não porque os povos antigos não pudessem fazer algo, mas sim pelo que eles podiam fazer, pelo que sabiam, por quem encontraram e pelo que testemunharam antes que esse conhecimento se perdesse e se tornasse mitologia. As cabeças permanecem nas selvas do México, esculpidas com precisão,
proporcionadas matematicamente, alinhadas astronomicamente à espera. A IA nos mostrou os padrões. Mas as verdadeiras perguntas são: quem essas cabeças representam? Quando foram realmente esculpidas? E por que alguns exibem características que não deveriam existir? Permanecem imutáveis codificadas em traços faciais e proporções. Só agora estamos começando a decifrá-las. O que os robôs estavam tentando preservar? Que conhecimento eles possuíam sobre os povos que vieram antes? Por que as evidências continuam sugerindo que, em vez de testemunharmos o início da civilização mesoamericana, estamos testemunhando sua herança de algo mais antigo e sofisticado? Algo que deixou apenas esses enigmáticos rostos de pedra como prova de sua existência. Aí, a consegue detectar os padrões, mas não pode nos dizer o que eles significam. Isso cabe a nós descobrir, e a resposta pode mudar tudo o que pensamos saber sobre a América pré-colombiana.